7h21, a Dora Kramer considera que a influência dessa tragédia no Rio Grande do Sul, que está em pleno andamento, deve aliviar um pouco a tensão na relação entre Congresso e governo durante a análise de temas importantes que foram mantidos para esta semana. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Com todo o país mobilizado em direção do Rio Grande do Sul, na política e no Congresso não poderia ser diferente. O parlamento essa semana todo mobilizado para aprovar as medidas emergenciais que o governo propôs, aliás, já foram aprovados, decreto legislativo já foi aprovado, discutindo a doação de recursos, de emendas, antecipação da lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem para agora, para votação nessa semana. Enfim, tem até uma discussão mais complicada, né, sobre a possibilidade de doação de recursos ou de parte de recursos dos fundos partidários e eleitoral para a ajuda ao Rio Grande do Sul. Enfim, essa mobilização toda, ela não vai impedir, não vai modificar a pauta que já estava combinada, a agenda que já estava combinada, aquela agenda um pouquinho complicada para o governo, que é a votação dos vetos, está mantido, mas com uma diferença. Claro que vai ter uma diferença em relação ao que estava previsto, que era um ambiente de atrito. Dessa vez, sim, vão ser derrubados vetos do presidente da República, mas o impacto político vai ser muito menor. Ninguém vai ficar discutindo, porque o que está acontecendo do Rio Grande do Sul, a necessidade de união de todas as forças políticas é muito maior do que numa hora dessa se ficar discutindo quem se desgastou, quem não se desgastou, quem ganhou ou quem perdeu na política. Isso é que vai ter uma alteração. Essa disputa vai ficar em segundo plano. Muito bem. Quero ouvir um pouquinho também dos nossos comentaristas, a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo, chegando para comentarem os assuntos importantes desta quarta-feira. A gente tem aí e tem de exaltar, antes da Dora, a gente estava vendo a reportagem da Soraya Lawande, essa onda de solidariedade que de maneira muito justa abraça o Rio Grande do Sul no momento mais difícil da história do estado. E quem dissemina mentira, esse tipo de coisa, o peso da lei. O que é que vocês pensam, Beraldo e Amanda? Oi, Rafael, bom dia a você, Beraldo, Lívia, bom dia à nossa audiência. Eu acho que o presidente Lula, nesse momento, está dando uma aula de política com esse esforço de união nacional. Ele rapidamente atendeu às demandas do Rio Grande do Sul, mobilizou esforços e se uniu a adversários políticos. Primeiro, o governador Eduardo Leite não tentou apontar dedos sobre as responsabilidades envolvidas nesta tragédia, embora eu acho sim que a gente tenha que discutir as responsabilidades políticas sem entrar nos meandros da ideologização, mas discutir sim o tema da prevenção de combate a desastres climáticos e a enchentes. Mas dito isso, esse grande esforço de concertação, unindo esforços com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal, em que pesem as divergências entre os poderes, mas todos mostrando o esforço de união neste momento para socorrer o povo gaúcho. E se a gente comparar isso com o momento de pandemia, em que Jair Bolsonaro, em vez de fazer isso, uma grande concertação, grande esforço de união nacional, partiu justamente para a polarização e para combater todas as evidências científicas de vacina ou então de remédios que não funcionavam, tentou dividir a população em vez de acudir. Entrou numa discussão e isso pode ter lhe custado, segundo vários especialistas em eleições e analistas políticos, inclusive a reeleição, né? Ele foi o primeiro presidente, desde que o Instituto da Reeleição foi instituído, que não conseguiu se reeleger. O Lula tenta reparar esse erro, encara as coisas de outra forma e faz esse esforço de união nacional. É claro que existem responsabilidades de todos os poderes, mas nesse momento estamos caminhando bem. Eu acho que a Dora Kramer aponta para alguns fatos importantes também sobre os projetos que estão em discussão no Congresso, mas chama a atenção também para algumas pautas-bomba, aqueles jabutis que são incluídos nesses projetos para ampliar os gastos. Então a gente precisa ter cuidado com o seguinte: sim, é preciso socorrer e destinar todos os bilhões de reais que o Rio Grande do Sul precisa para se reconstruir e se reerguer, mas é preciso ter cuidado também para isso não provocar um imenso rombo fiscal. Por exemplo, já tem uma emenda lá, a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
que quer antecipar o pagamento das emendas PIX, que são aquelas de transferência direta de um caixa para outro, né, direto para o caixa do município, sem que ele precise comprovar o que vai fazer, qual a destinação daqueles recursos, para todos os municípios que decretaram calamidade pública, independente do motivo. O centro de atenção agora é o Rio Grande do Sul. Tem muitos municípios, por exemplo, que decretaram calamidade, emergência de saúde por causa da dengue, mas essa não é a prioridade para o uso desses recursos nesse momento. Ou seja, os parlamentares podem tentar passar algum bonde da alegria e a gente tem que ficar de olho nesses jabutis. Bom dia, Lígia, Amanda, Rafael, bom dia, nossa querida audiência. Amanda, eu acho curioso, você inicia sua fala dizendo que o presidente Lula é um grande líder nesse momento, que não está politizando, e aí você já coloca a pandemia no meio da história, que é para justamente a gente poder politizar. Não é possível dizer que há qualquer ligação entre a atuação do presidente da República e essa onda de solidariedade com o Rio Grande do Sul. Porque, ao contrário do que às vezes se faz parecer, a grande solidariedade não vem do Congresso Nacional, não vem de figurões da política e muito menos da presidência da República. A grande onda de solidariedade vem de pessoas comuns, pessoas que estão efetivamente se solidarizando com os gaúchos, mandando dinheiro, mandando alimentos, que inclusive a NTT tem criado transtornos para que esses mantimentos, essa ajuda, chegue a quem precisa. A gente viu o governo recusar a ajuda oferecida pelo Uruguai. Então, quer dizer, há uma grande confusão porque não tem liderança. O Brasil não tem um plano para catástrofes. Não há quem consiga concatenar todos os esforços para que a eficiência esteja presente nesse momento tão importante, onde temos muitas pessoas ainda desabrigadas, passando fome, passando sede. E aí discursinho para lá, fotinho para cá, sobrevoo acolá, mas ali, com as pernas molhadas, com as mãos calejadas, ajudando para quem precisa, isso não está vindo do governo, não. Olha, Beraldo, eu não sei se você entendeu o conteúdo da minha fala, mas em nenhum momento eu fiz uma ligação entre o presidente Lula e a onda de solidariedade e comoção nacional. Isso acontece naturalmente porque o povo brasileiro é solidário e é muito auspicioso que essa onda tenha começado. O que eu disse é que quando você tem alguém liderando os esforços para aprovar medidas rápidas no Congresso de socorro imediato, de dinheiro na veia para a reconstrução do Rio Grande do Sul, é isso que tem que ser feito. Isso tem a ver com passos muito objetivos e concretos no Congresso Nacional. Eu não sei se você acompanhou nos últimos dias, mas na própria segunda-feira na Câmara, depois de uma reunião que Lula liderou com Pacheco e com Lira, foi aprovado o projeto que decretou calamidade pública no Rio Grande do Sul e abriu caminho para que bilhões de recursos possam ser destinados rapidamente ao Estado sem seguir a burocracia e sem atender os limites fiscais. Ontem esse mesmo projeto foi aprovado no Senado, agora o Executivo vai enviar uma medida provisória com o montante requisitado pelos entes atingidos, municípios e Estado do Rio Grande do Sul. Isso é política acontecendo e política na veia com dinheiro para quem precisa. Paralelamente a isso, é óbvio que você tem uma onda de comoção nacional com doações e solidariedade e voluntariado, trabalho de voluntariado de gente que está ou que foi para o Rio Grande do Sul para ajudar a acudir e socorrer essas pessoas. Isso é óbvio que é muito bem-vindo, mas você precisa de uma concertação, de uma atuação política imediata para socorrer o Estado. É isso que eu disse que está dando certo. Amanda, você começou sua fala dizendo que o presidente da República dá uma aula de política. Não tem aula de política nenhuma. Aliás, eu espero que o Ministério Público atue para responsabilizar não só o presidente da República, mas todos os outros que não fizeram absolutamente nada depois que o Rio Grande do Sul foi atingido por uma grande chuva em setembro do ano passado. Não foi feito um investimento concreto. Se olharmos o orçamento desse ano, 70 bilhões para contenção de enchente, isso é ridículo, isso é nada. E a maior parte desse dinheiro foi lá para Alagoas. Meu Deus, que aula de política! Então é bom que esses políticos comecem a ser responsabilizados pela sua atuação e falta de providência para evitar uma catástrofe como está acontecendo lá. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é só por causa de chuvas excessivas, não. É falta de investimento em infraestrutura.
falta de planejamento de projeto, de obras estruturais essenciais. Mas dinheiro público não é para isso, né? É para fazer firula e ficar gastando em ano eleitoral para buscar reeleição. Não, talvez seja para negar as mudanças climáticas, né? Quanto será que o governo passado investiu em contenção de enchentes, em contenção de desastres, impedimento de desastres naturais? Quanto foi? Até porque o Rio Grande do Sul passou por 3 anos de seca antes das enchentes do ano passado e desse, né, Beraldo? Mas a gente pode fazer essa pesquisa rapidamente para saber quanto foi destinado nos últimos 4 anos à prevenção de desastres naturais e se isso aparecia em qualquer momento no discurso do governo anterior. Mas sigamos em frente. Entendi. Pois é, 20 anos de governo do PT. Mas aí, para você, o grande culpado é o governo Jair Bolsonaro, que eu não estou aqui para defender, não. Tem suas responsabilidades, tem que ser cobrado por aquilo que fez e o que deixou de fazer. O fato concreto é que o Brasil esteve nas mãos do atual partido que está na presidência da República por 20 anos. Se nós temos um caos na nossa infraestrutura que não impede, com toda a tecnologia que existe no mundo, não impede que barreiras rompam, que essa tragédia devaste a vida de centenas de milhares de pessoas, não é culpa do governo anterior, não. Este governo tem que assumir a sua responsabilidade, porque essa responsabilidade não começa em 2023, ela começa lá em 2003.